E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a importância, o papel e o que é de verdade um mito. Mas calma, que não é do que vocês estão pensando. Bom, e você já sabe, né? Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, dê seu joinha, clique no sininho para receber as notificações, mande para os teus amigos nas suas redes sociais e deixa, por favor, seu comentário, o que você acha desse vídeo, suas críticas, sugestões, seus apontamentos, etc, etc, etc. Então hoje a gente vai falar de mito, porque eu dei uma aula mais cedo, ontem na verdade, porque esse vídeo está sendo publicado na quinta, eu dei uma aula para o pessoal da FIA, para o grupo de filosofia de lá, e eu falei sobre Joseph Campbell. Para quem não sabe quem é esse cara, eu vou deixar o link aqui de um documentário maravilhoso que se tornou depois um livro chamado O Poder do Mito, em que o professor Campbell, que provavelmente você já ouviu falar por causa do Herói de Mil Faces, discutia com um jornalista chamado Bill Moyers sobre o que é o mito e qual é a importância e o papel dos mitos. E essa conversa muito legal que aconteceu lá no Rancho Skywalker, né, do George Lucas, tem toda uma questão muito interessante. O George Lucas se tornou muito amigo do Joseph Campbell depois que Star Wars fez um super sucesso, né, lá na década de 70 e 80, porque o Campbell sempre teve como papel da vida dele, como trabalho da vida dele, explorar as histórias e o espírito comum, né, na humanidade a partir das histórias que nos conectam. E aí, a primeira pergunta que o Bill Moyers faz para ele, eu vou fazer aqui para você, e a gente vai refletir sobre isso. Ele fala assim: por que estudar os mitos? Qual é a função de um mito na minha vida? E o que é um mito de verdade? Enfim, o Joseph Campbell olha para ele e fala assim: olha, de princípio eu diria para você, um mito para você não serve para nada, vá viver tua vida se tua vida tá boa, e continua como você sempre fez, porque mitos são estruturas de história, são modelos narrativos que servem para aquelas pessoas inquietas que querem responder às grandes perguntas da alma humana. São aquelas pessoas que querem ousar olhar para o abismo e se deixarem olhar de volta por ele. Os mitos são verdades emocionais do espírito humano. É muito bonito esse livro, é muito bonito esse discurso, esse cara é incrível. E vamos refletir um pouco sobre isso, né? Porque a palavra mito está sendo pessimamente utilizada. Já era desde a época do Campbell, sabia? Quando ele foi para uma entrevista de rádio, ele teve um trabalho de explicar para o entrevistador dele que o mito não era uma mentira. E o cara, não, mas é uma mentira, porque é uma história que nunca aconteceu. Ele falou, mas não é sobre isso, ela é uma verdade emocional. Mas então é uma mentira. Então, o mito conta verdades mais profundas do que as verdades ditas factuais. Porque uma verdade factual, acho que a gente já falou disso no canal lá atrás, mas vale a pena dizer de novo. Uma verdade factual é uma verdade baseada, como o nome diz, no que aconteceu de fato. Só que isso é muito difícil de se chegar. Quem trabalha com direito, por exemplo, pode nos dizer como é complicado chegar no fato jurídico de alguma coisa, né? Dependendo das provas, dos pontos de vista, dos condicionamentos e do fato de que a gente cria memória falsa o tempo todo, né? Então, as verdades factuais dependem de pontos de vista inúmeros. Agora, existe um tipo de verdade que ela é incontestável. São as verdades emocionais, o que a gente chamaria de verdades do espírito, verdades da essência humana. Aquelas verdades que, para além das nossas emoções imediatas, norteiam toda a humanidade. É disso que os mitos tratam. Mitos não são mentiras, não são histórias da carochinha, não são pessoas... sobretudo, não são pessoas que querem se dizer míticas, mas de míticas não tem nada, talvez bestiais, mas não míticas. Mitos são estruturas narrativas que têm como papel desvendar o espírito humano em todas as tradições. Fundamentalmente, os mitos contam dos nossos medos, contam das nossas belezas, contam das fases da nossa vida. Como, por exemplo, né, o Campbell conta de uma forma muito bonita que toda a estrutura narrativa da Odisseia, quando o Telêmaco, filho do Odisseu, é chamado a procurar seu pai, é o chamado... Pegou no som esse pack. Toda a estrutura narrativa da Odisseia, de quando o filho do Odisseu, o filho do Ulisses, é comandado pelos deuses, né? Vai e procura teu pai, para o Campbell a estrutura da vida, do rito de passagem de todos os homens.
que buscar o seu pai, ou seja, buscar sua identidade mais profunda, buscar a autoridade acima de você que te impulsiona a se tornar um homem adulto, é parte do papel de todos os meninos, né? Nas suas jornadas evolutivas. E todos os mitos, eles têm essas funções técnicas de traduzir o nosso eu mais profundo e tentar mostrar para nós caminhos que nos deixem lidar com a natureza da vida de maneira mais profunda. Fundamentalmente, então, os mitos falam da natureza da mente, falam da natureza da essência humana, da natureza do ser, e vão trabalhando com nossos conteúdos para que a gente cresça e floresça. Então, o mito trata de coisas muito importantes que, por exemplo, o professor Michel Maffesoli, lá da Sorbonne, fala que tem ressurgido na nossa cultura, que são as esferas do sagrado, do simbólico, do lúdico e do onírico. O mito trata dessas instâncias em nós que transcendem o que a gente chama de reta razão. Porque teve uma época lá na Renascença que a gente achou que a razão humana era a coisa mais incrível que existia. René Descartes, Immanuel Kant, esses caras escreveram tratados imensos, e até mesmo Spinoza, para dizer como é que a razão humana era a grande parada que nos diferenciava dos animais e como é que a razão humana ia nos levar à absoluta vitória sobre nós mesmos. Mas a gente viu que essa razão tem várias falhas, sobretudo porque nós somos seres muito mais emotivos e instintivos do que a gente gosta de supor. E daí, a importância do que o Maffesoli fala, da gente restaurar a nossa conexão com o sagrado, da gente restaurar a nossa conexão com o onírico, com os sonhos, com a imaginação, né? Os mestres sufis, por exemplo, diziam que a nossa capacidade de imaginar é reflexo da capacidade de Deus de criar, porque nós somos deuses do nosso próprio universo interno, do nosso Alam al-Hayal, né, como escreve a Bia nos sentidos do calendoscópio, nesse nosso mundos imaginários, esse nosso mundo imaginário interno, nós somos como deuses dentro do reino da nossa imaginação. A gente consegue construir cenários, personagens, coisas, e isso ajuda a gente a lidar com o real. Então a gente falou do onírico, o simbólico, a vida é profundamente simbólica. Os mitos são cheios desses símbolos, né? Por exemplo, o mito do Minotauro, eu sempre uso nos cursos de meditação, para refletir sobre como é esse processo de penetrar nas camadas mais profundas da sua mente e encontrar os monstros que você mesmo enterrou ali. Uma vez que nos mitos todos os personagens somos nós, o rei Minos é o nosso ego e o Minotauro são os monstros que a gente vai enterrando no nosso palácio de Knossos e mandando nossos inventores, né, a nossa imaginação esconder, porque a gente tem vergonha dos nossos monstros. Mas aí é necessário um herói, Teseu, munido de um instrumento adequado, o fio de Ariadne, que seria para nós a meditação, para entrar lá, matar o Minotauro e sair são e salvo. Então, os mitos falam da nossa jornada pessoal. Mesmo histórias tidas como absolutas verdades têm mais valor e mais poder para nós quando elas são vistas sob o aspecto mitológico e simbólico, como, por exemplo, as heróicas histórias das jornadas do Buda e de Jesus. Né? O Campbell, aliás, faz essa distinção entre dois tipos de herói nas grandes histórias. O herói heróico e o herói espiritual. O herói heróico é como Telêmaco, como Ulisses, como como Aquiles, sei lá, como Gilgamesh, como é o nome dele? Enfim, o Thor e todos esses caras que fazem atos de bravura, né? Sei lá, Galahad e Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Agora, o herói espiritual é aquele que empreende uma jornada de transformação com todas as etapas que uma jornada precisa ter para que ao sair de casa e buscar algo, buscar o tesouro, como todo herói busca, quando ele volte, o tesouro que ele encontra é o si mesmo, é o eu real, é o Pai celestial, enfim. E quando você vê, por exemplo, a vida de Jesus ou a de Buda como mitos fundantes de uma jornada espiritual, essas histórias falam diretamente a você. Porque aí os exemplos que eles deram na vida deles servem para nós até hoje. É porque eles falavam de verdades eternas, ou seja, de verdades simbólicas, oníricas, emocionais e sagradas, que a gente ouve o que eles têm a dizer. Porque, veja, Jesus morreu há 2000 anos atrás, e Shakyamuni Buda ainda mais, há 2600. O que é que esses caras que estavam na idade dos metais têm para nos ensinar? Bom, porque toda a construção de mundo e de ideia e de relações que eles tinham, desde as amizades até a forma de estabelecer casamentos e tudo mais, é completamente diferente da nossa. Mas os dilemas humanos continuam os mesmos. A gente ainda sonha, a gente ainda tem medo, a gente ainda se ressente, a gente ainda busca salvadores onde não devia, a gente esquece de ver a sabedoria onde ela está.
E todos esses mitos ajudam a trabalhar com esses conteúdos em nós, porque eles são espelhos e máscaras que a gente vai usando para ir se entendendo nessa multivariedade de ideias e nomes e formas. Eu recomendo profundamente que você assista O Poder do Mito, que você beba dessa fonte incrível do professor Joseph Campbell. E, aliás, isso poderia ter um monte de gente dando curso sobre Campbell em tudo quanto é lugar, mas eu sempre gostei muito de estudar mitologia e talvez seja a hora, né, Paty, da gente fazer um curso sobre Campbell no Instituto, né? Né? E quem sabe esse mini curso sobre Campbell não seja a recompensa para a campanha do Catarse, né? É mesmo, hein? Não pensamos nisso, mas se você não sabe, nós começamos uma campanha para o Catarse. Então, antes de eu contar da campanha do Catarse, vamos fechar sua ideia do Campbell, que é: como é que esses mitos nos transformam? Eles nos indicam, eles nos apontam caminho para a nossa bem-aventurança. Bem-aventurança é a nossa felicidade real. É a nossa realização pessoal que não depende de fatores externos. Ela interdepende do mundo, porque é a nossa relação com o mundo que nos torna capazes de sermos felizes. Mas ela se torna profundamente solidificada quando você se conhece, se ama, né? E se trabalha para florescer na sua melhor forma. A gente está fazendo uma campanha do Catarse. Dá uma olhada no vídeo, é para duas coisas: é para publicar o livro novo, o romance que já está sendo corrigido, e quem ajudar na campanha com o valor que a gente indicou lá vai receber uma edição exclusiva, capa dura, numerada e personalizada com o nominho da pessoa. E também a campanha é para ajudar a bancar uma pós-graduação que eu preciso muito fazer e que custa bastante, e que vai se reverter em cursos e conteúdos para o canal e para os cursos do Instituto. Então eu agradeço demais se você puder dar uma olhada lá. Manda esse vídeo para os seus amigos e, como diria o professor Campbell, busque a sua bem-aventurança. Até o nosso próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Então não esquece de dar seu joinha, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais todas. E não se esquece de assistir os outros vídeos que estão aqui no canal. Tem um monte de coisa legal para você assistir e coisas que fazem bem e fazem a gente conseguir refletir e realizar em nós, dia a dia, a nossa revolução de si. Até a próxima!